Olá, hoje para mais uma entrevista estou aqui com o professor, doutor em História Social da Amazônia, professor Luciano Demetrios Barbosa de Lima. Estou aqui com uma obra dele, o Dicionário Histórico-Cultural de Capanema, uma obra fantástica, né, a qual eu li. Estou aqui para tirar algumas dúvidas com ele. Ele forneceu um pouco do seu tempo. E muito obrigado, professor, por estar disponibilizando um pouco do seu tempo, né, para falar sobre a sua obra. Eu gostaria de saber, né, um pouco do senhor, porque essa sua obra eu achei importante, tanto que, na minha opinião, essa obra devia ter em toda a cidade, que é um dicionário cultural, onde você vai lá, letra A, letra B, você vai ver todas as informações de uma cidade, pelo menos as grandes informações da cidade, né? Eu gostaria de saber do senhor de onde que surgiu essa ideia de formar esse dicionário cultural. Vamos lá. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você. É uma honra poder prestar algumas informações e eu espero, com esse dicionário, ter contribuído para a história da cidade. A organização, a ideia de se fazer esse material, ele veio um pouco da minha experiência no mestrado e no doutorado. Lá no mestrado, eu comecei junto com uma das minhas professoras, a minha orientadora, a professora Magda Hitt, a elaborar os verbetes de uma obra que era um dicionário da cabanagem. E a partir dessa pesquisa, eu percebi que era possível, futuramente, né, não tinha nem começado ainda qualquer pesquisa sobre Capanema, fazer estudos e, quem sabe, fazer um dicionário sobre a cidade. Foi dessa ideia lá do meu curso, né, desse projeto que a gente começou a trabalhar, que começaram a surgir essas primeiras ideias de fazer um trabalho nesse sentido. É bom destacar uma coisa, que antes da publicação deste dicionário, eu já tinha publicado uma obra sobre Capanema, que é Dos Trilhos às Rodas, Histórias e Memórias de Capanema, um título que já está aqui esgotado em termos de produção aqui, de comercialização e distribuição local. Foi publicado pela Pacatatu, editora Pacatatu de Belém, e ele está disponível atualmente na Amazon, só fazendo essa merchandise aí rápido. Quanto ao dicionário, é um trabalho que ele veio também como fruto do acúmulo de pesquisas que eu comecei a fazer com relação a Capanema. Eu comecei a perceber que haviam várias frentes que poderiam se transformar nesse tipo de obra, porque eu tinha pequenos textos sobre a questão das ruas, a questão dos monumentos, a questão da biblioteca, da Casa de Luz e Força, da estação. E aí eu percebi que poderia ser feito um trabalho diferente com relação a isso. É claro, sob influência de outros escritos até pelo professor, não, pelo o repórter, o Carlos Roque. Na verdade, ele era um jornalista e ele escreveu esse dicionário, um tipo de dicionário, em vários volumes. Isso também ajudou a me inspirar, né? Só que não tinha nada localmente, nem sobre Capanema, nem sobre as cidades aqui da região. E aí, poxa, eu vou fazer esse trabalho. Eu já tinha grande parte do material, grande parte das fontes, mas algo acelerou esse processo. E o que é que acelerou esse processo? A possibilidade de ser agraciado através dos recursos da Lei Aldir Blanc, porque sairia muito além das minhas possibilidades financeiras, eu vou ser bem sincero, fazer isso do bolso. O primeiro livro que eu fiz, Dos Trilhos às Rodas, eu fiz totalmente do meu bolso, eu tirei ali, eu arrisquei, porque é um tipo de coisa que você faz com todo prazer, mas que você pode ter um grande prejuízo financeiro, essa é a grande realidade, né? Um trabalho como esse, além dos anos de pesquisa, foram 2 anos para fazer o dicionário, né? Os finais de semana praticamente vão embora, feriados, porque você não tem outro tempo, essa é a grande realidade, né? Você trabalha dia e noite nas salas de aula e não tem outro tempo para fazer esse tipo de pesquisa. Então, o que é que eu fiz? Durante esses últimos 2 anos, eu fui coletando essa documentação, digitalizando, e a partir daí eu fui produzindo esses textos. Quando chegou a Lei Aldir Blanc,
né, esse incentivo, eu resolvi me inscrever. E aí gerou uma situação muito boa, porque eu fui agraciado, por outra, não foi tão boa assim, porque eu tive que fazer com uma certa pressa, né? Eu confesso a você que o dicionário está bom para os padrões, mas faltam algumas coisas que, infelizmente, não deram tempo de concluir. Por incrível que pareça, o dicionário era para ser maior do que esse volume que você está com ele em mãos, né? Ele tem alguns verbetes que, por situação, em razão da questão de eu não ter ainda uma conclusão nesses verbetes, eu não ter algumas fontes que seriam necessárias. Hoje eu tenho de vários, porque eu dei continuidade no trabalho lá do arquivo público, e eu tenho vários verbetes que não foram inseridos nessa primeira versão, poderão, quem sabe, ser inseridos numa outra, né, numa segunda edição desse dicionário. Então, ficou um pouco essa situação. Ficou bom dentro das possibilidades, mas poderia também ter sido melhor. Certo, obrigado. E a segunda questão que eu coloco para o senhor, né? Se eu fazer uma pesquisa profunda sobre a história de Capanema, e há muitas controvérsias sobre o surgimento, até sobre o nome de Capanema, né? E eu gostaria de saber do senhor que fez essa pesquisa, como que surgiu Capanema, como que se deu esse nome Capanema, né? Como que surgiu aí essa cidade, né? Na verdade, há muitas controvérsias quanto a essa questão. Primeiramente, apesar de ser uma denominação, né, um topônimo, a gente usava muito esse termo mais no passado, de origem tupi, né, Capanema significa mata azarada, algo mais ou menos nesse sentido. A cidade não tem nada a ver, apesar de ser na Amazônia, outro preconceito que há, mas a cidade não tem nada a ver com comunidades indígenas, porque aqui nessa área, nesse espaço onde existe Capanema atualmente, não existia nenhuma comunidade fixa, não existia nenhuma tribo. Era um lugar apenas de passagem. Tanto que eles deixaram. É comum encontrar em algumas áreas do interior aqui de Capanema, aqui próximo, ferramentas indígenas, objetos de antigas comunidades que passavam por aqui. Era uma área muito mais de passagem, porque Bragança teve, né, outros locais tiveram também aqui nas redondezas, mas Capanema, talvez até pela geografia, né, era uma área relativamente alagada e tudo mais, então a grande parte do espaço aqui era uma área pantanosa, então assim não era muito acessível para uma comunidade ficar de maneira fixa aqui. Então, o nome em si vem da onde? Vem do Barão de Capanema, que era o coordenador da companhia que era responsável pela abertura da rede telegráfica no final do século XIX, e ele deu continuidade a esse projeto, né, que era um projeto do Segundo Reinado, a ampliar, digamos assim, a rede telegráfica ligando o Pará ao Maranhão, né? Ou seja, fazendo essa ligação. E para fazer essa ligação foram organizadas duas equipes. Uma equipe saiu de Belém e outra equipe saiu de São Luís. Essas equipes iriam cortar uma área de floresta naquela época e iriam se encontrar em Viseu, na região de Viseu, passando ali Bragança. Então, essas equipes foram abrindo um ramal, uma picada, tanto do lado a partir de Belém, em direção a Viseu, quanto a partir de São Luís, né? A equipe que veio de São Luís, ela enfrentou problemas com índios, inclusive alguns integrantes da equipe teve até caso de morte, no caso da equipe que veio abrindo o ramal telegráfico a partir do Maranhão. Já a equipe que saiu de Belém e que passou por essa área, ela não enfrentou esses problemas com índios, porém, né, tinham outras situações que eles acabaram enfrentando, situações ligadas à questão da própria natureza local, né, tiveram que fazer pontes, porque o ramal telegráfico, ao contrário do que muita gente pensa, ele vinha de Belém e vinha pelo atual percurso da BR-316. É o mesmo percurso que nós temos da BR. Tá? Esse ramal ele foi aberto entre 1885 e 1886, mais ou menos por aí. E foi nesse momento, nesse período, nesse contexto,
que a equipe, quando já estava se aproximando dessa nossa área aqui, onde fica Capanema, na verdade era só uma área de florestas praticamente, eles acamparam nas margens de um rio e a equipe resolveu dar um nome para esse rio, que não tinha nome, e nomeou esse rio como Capanema, que é o rio Capanema, né? E esse acampamento ele foi feito, eu não sei se você lembra ou se você consegue rememorar, ficava próximo onde é a Cibrasa atualmente. Quando nós saímos da cidade, tem a Cibrasa e tem uma tubulação onde passa um córrego, né, um riozinho, não muito grande, e foi lá que essa equipe acampou. Agora, a grande dúvida, a grande polêmica com relação a isso é se o Barão estava ou não com a equipe. Isso eu nunca consegui descobrir. Alguns depoimentos orais afirmam que ele estava, mas documentos que comprovam a presença ou não do Barão, ele poderia estar coordenando, né, a partir de Belém, mas junto com a equipe eu não consegui essa informação com relação à presença dele ou não. Agora, o rio passou a ser denominado de Capanema já por volta de 1886, portanto, no final do regime imperial, do Segundo Reinado. Quando essa equipe terminou, o rio continuou sendo chamado assim, e quando surgiu a comunidade, já em princípios do século XX, a comunidade ganhou o nome do rio, passou a ser chamada de Capanema, por ficar margeando, né, esse rio, ela ganhou o nome de Capanema. Então, a cidade em si, o nome dela vem do rio, e o nome do rio vem em homenagem ao título nobiliárquico do Barão de Capanema. Deu para entender? Ou seja, outro detalhe, a cidade surge a partir da abertura da estrada de ferro, que são duas situações distintas, as pessoas às vezes confundem isso. O telégrafo veio antes. O telégrafo passou por aqui 20 anos antes dos trilhos. É bom destacar isso. Primeiro veio a equipe do telégrafo. Era para vir junto, mas o telégrafo, eles concluíram essa obra antes, e os trilhos não, foram levando vários anos, porque a estrada de ferro começou a ser construída em 1884, mas aí tinha aquelas situações, terminava um pedaço até Ananindeua, depois terminou até Santa Isabel, depois terminou outro pedaço até Castanhal, e assim por diante. Então, isso foi alongando obras aqui no Brasil, né? As obras públicas, vocês sabem como é que é. E aí foram alongando essa obra, e ela só passa por Capanema em 1907. Então, o povoamento daquilo que nós chamamos de Capanema é provavelmente nesse contexto aí de chegada desses primeiros trabalhadores da equipe, dos primeiros grupos de nordestinos que também começaram a percorrer essa área, que é nesse contexto aí de 1905, 1907. Alguns dizem até que por volta de 1902 já tinha morador aqui. O fato é que os trilhos eles passam depois. E uma outra curiosidade, o trilho, quando chegou ali onde é Castanhal, eles desviaram a rota. Era para seguir a mesma rota do ramal telegráfico, ou seja, a rota da BR, que seria economicamente até mais viável, porque tem menos cursos d'água, né? E aí não se sabe por que eles desviaram a rota da estrada de ferro, e ela entra ali por São Francisco, vai por Igarapé-Açu, Timboteua, Peixe-Boi, etc., até chegar em Capanema. Então, a rota da rede, no caso da estrada de ferro, ela passou a ter um percurso diferente a partir de Castanhal, ela tem um desvio. E aí o trem não passa no mesmo percurso, digamos assim, no mesmo caminho da rede telegráfica. Tem essa outra curiosidade também. Eu lembro muito bem, no ensino fundamental, a questão do mito do Capanema, seu mato do azar, que os indígenas vinham para cá e só encontrava Coati, e que por isso o Coati era o símbolo da bandeira, né? E interessante agora escutar a sua pesquisa e ter mais embasamento científico, né? Historiográfico no nome, né? E até na história. E no seu livro a gente encontra, né? O título já diz, né?
o dicionário histórico-cultural. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco disso, sobre os aspectos culturais da cidade de Capanema, no interior do estado do Pará. Deixa eu fazer só um comentário breve, né? Uhum. Falou com relação ao seu ensino fundamental, é porque geralmente a gente, seguindo um pouco o pensamento de um estudioso chamado Jorge Gurdjieff, não sei se você já teve acesso à obra dele, né? Ele tem um texto chamado Lenda e História, onde ele trabalha um pouco essa questão de como na educação básica, principalmente no ensino fundamental menor, são construídos mitos em torno da história, né? E um dos mitos, no caso de Capanema, é essa relação com índios, que foram os índios que deram o nome da cidade, né? E toda uma série de situações. Aqui também tem a questão do mito do primeiro morador, que ninguém sabe de fato se foi ou não o primeiro morador. Então foram construindo essas histórias. Se você for no centro de Capanema, tem lá uma série de monumentos ali na Avenida Barão, não sei se você está lembrado, e aí, bem no sinal, tem um sinal ali, onde tem um cruzamento central da cidade, tem uma imagem, né, do Barão, do rosto do Barão de Capanema, com a seguinte frase: fundador da cidade. Aí se constrói um outro mito, né? Como se o Barão tivesse sido fundador da cidade, quando, na verdade, quando ele passou por aqui, não havia praticamente nada, a não ser a floresta, né? E aí se construiu o mito de que ele fundou a cidade, ou que Capanema foi uma cidade fundada, quando nós sabemos que Capanema surgiu a partir de uma política de povoamento, né? Que foi o próprio governo do estado que passou a incentivar, loteou essas terras aqui para que migrantes nordestinos viessem para cá, principalmente cearenses, e aí surge a cidade. Ou seja, a cidade ela vai surgir a partir desse processo. Ela vai crescer, vai deixar de ser uma vila e tudo mais, vai se tornar independente com relação a Quatipuru, e aí vai se tornando um município. Mas se construiu esse mito da fundação. E, por incrível que pareça, até hoje se comemora a fundação de Capanema. Eu tenho que, todas as vezes nas escolas, quando me chamam nesses feriados do aniversário da cidade, porque escolheram uma data de aniversário, que é 1910. Não tenho nada contra comemorações, eu acho que deve se comemorar mesmo. Mas a gente tem que fazer uma discussão quanto a isso, para saber, de fato, o significado dessas datas, dessas comemorações. E aí se escolheu 1910, quando Capanema ainda era uma vila, pertencente a Quatipuru. E aí muita gente chama fundação, comemoração da fundação de Capanema. Nós sabemos, né, a partir dos estudos históricos, que não foi assim que aconteceu, não foi dessa maneira, né? Quanto à sua pergunta, com relação à questão cultural, eu entro num outro formigueiro, numa outra situação mais complexa, porque há uma visão popular, uma visão de que Capanema, por ser uma cidade muito jovem, né, tem pouco mais de 100 anos como localidade, não tem cultura. E aí eu tenho que trabalhar um pouco essa questão para mostrar para as pessoas que têm essa opinião que nós temos uma cultura. Todas as sociedades humanas têm a sua cultura, né? Elas pensam, muitas vezes, que cultura é só um evento festivo, uma dança, né, folclórica, né, ou como eles costumam chamar, uma comida típica, né? Eles associam cultura a essas situações, quando nós sabemos que cultura é muito mais amplo do que isso. E o sentido da palavra cultura, ela perpassa inúmeras outras coisas que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Inclusive, nossa maneira de agir, de falar, de pensar, estão ligados à nossa cultura, né? A maneira como nós fomos condicionados, o nosso olhar sobre o mundo, a nossa lente sobre o mundo é muito da nossa cultura, né? E Capanema é muito rica, é uma cidade que tem, embora tenha influências diversificadas, muita gente também associa a cultura capanemense à presença de nordestinos. Nós não somos só nordestinos, no sentido de influências. As influências aqui são diversas. Nós temos influência da cultura libanesa, da cultura japonesa, né? E assim por diante. Então, quando eu coloquei a questão da cultura, eu fiz uma discussão sobre isso. Eu acho que
eu acredito que até eu polemizei em alguns aspectos, porque eu fiz uma crítica justamente a essa limitação de pensamento, de muitos acharem que cultura é isso, se resume a uma festa. Por exemplo, aqui nós temos a Feira da Cultura, que é um evento muito legal, né, tem muitas apresentações, muitas manifestações culturais, mas a cultura não se limita a um evento. A cultura não se limita a uma dança, a uma festa de caráter mais folclórico. É muito além disso, é muito além desse aspecto. E esse tipo de trabalho, ele também tem esse objetivo. Querendo ou não, direto ou indiretamente, ele tem também um objetivo de conscientizar uma parte da população de que nós temos uma cultura e uma cultura rica, só que ela não é valorizada da maneira como deveria ser. Falta uma identidade, é uma coisa que é discutível aí, com relação à questão da identidade, né, do capanemense, da pessoa se sentir como tal. Eu acredito que você, como está distante da terra, você se sente mais capanemense muitas vezes do que os capanemenses que estão aqui. Deu para entender? Porque você passa a perceber algumas diferenças do seu modo de ver o mundo, do seu modo de vida, quando você está longe da sua localidade. Você passa a perceber isso quando você está distante. Quando a gente está aqui, nós, às vezes, isso passa muitas vezes despercebido, né, dos nossos alimentos, da nossa maneira de falar, da nossa maneira de agir, né? Então, é muito isso. E esse livro, ele abarca vários pontos que eu considero como culturais, né? Passando pela própria Feira da Cultura, passando pela questão de alguns movimentos culturais, como a marujada, né, com as próprias festividades religiosas que existem no município, a festividade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tudo isso está englobado nesse sentido de cultura. Tudo isso faz parte da nossa identidade, da nossa formação cultural. Só que as pessoas, muitas vezes, elas acabam não percebendo isso, porque elas, volto a repetir, elas associam cultura a um evento, a uma festa folclórica, a própria Feira da Cultura, como se uma Feira da Cultura, seja ela qual for, conseguisse comportar a diversidade e a amplitude do que é a cultura. Bem colocada a questão que o senhor falou, da gente que está longe, tem uma visão, né, de pertencimento do nosso lugar, e às vezes alguns questionam, professor, de onde? Eu sou do estado do Pará. Mas o professor tem um sotaque meio diferente. Porque eu sou de outra região. Aí eu vou contar todo o contexto histórico, né? Que existe migração nordestina, migração libanesa, migração japonesa, que teve esse encontro cultural, né? E a qual o nosso sotaque da região ali de Capanema é diferente da região da capital Belém, né? Bem diferente. Tem né? diferença. E até a própria linguagem, não só no sotaque, mas na linguagem, né? De chamar certas coisas diferente do que o paraense da capital fala, né? Isso, e muito, só te interrompendo, que é muito diferente do paraense do sul do Pará, tá? Da região de Conceição do Araguaia, Marabá, é outra situação, é outra realidade, que é muito diferente do paraense da região de Santarém, porque o Pará é gigantesco, mas talvez, só te interrompendo, desculpa essa situação, a região que mais se pareça com o Nordeste no Pará é a nossa região, entendeu? Que tenha mais semelhança com o Nordeste, com um jeito nordestino, né? Muita gente, só falando da minha esposa, por exemplo, né? Citando um exemplo, ela uma vez foi fazer uma consulta e o médico pensou que ela era do Ceará, né? Ou seja, pela maneira como ela fala, isso em Belém. Daí a gente o quê? Que as pessoas têm de uma cidade para outra, né, da capital para uma área do interior, uma diferença cultural, uma diferença bem significativa. Bem colocada. Não, o senhor pode ficar à vontade. Aqui o entrevistado fala, aqui eu sou só alguém curioso, né, em saber as informações. E uma última questão que eu gostaria que, se eu puder, né, me colocar, a respeito dessa Capanema que o senhor descreve na sua obra, né? Na sua obra, a Capanema nos dias atuais, né? Se eu gostaria de fazer
relacionar, contextualizar ou até, né, mostrar o que está diferente, né? Só uma conclusão a respeito do tema. Assim, o dicionário, ele abarca a história de Capanema, digamos assim, até o final do século XX. Eu não quis adentrar muito no século XXI. Por quê? Porque é muito complexo, não sei se você tem a mesma opinião, para o historiador trabalhar a história do tempo presente, né? O momento. E o olhar do historiador ele fica muito mais apurado quando ele trata de coisas de décadas e décadas atrás, ou de séculos e séculos atrás. É mais fácil você tirar uma conclusão ou uma visão mais precisa de acontecimentos mais remotos. Eu não sei se você compactua da mesma ideia. Eu particularmente, eu não gosto muito, até porque havia um problema com relação a trabalhar século XXI. As fontes que eu estou trabalhando no arquivo, elas não permitiriam isso. Eu estou trabalhando com fontes de tempos mais remotos. E aí eu teria que fazer uma pesquisa mais oral, por exemplo, ou pesquisar diretamente em certas repartições, em certos espaços, o que iria demandar um tempo muito maior de pesquisa, né? O dicionário ia ficar, não era com 500 páginas, era com 1.000, né? Porque as informações iam ser muito mais significativas, muito mais amplas. Então, assim, eu evitei adentrar no século XXI. Fiz algumas pequenas colocações, né, em alguns momentos, mas assim, o grosso da pesquisa é no século XX. Com relação às transformações, eu tenho uma visão assim um tanto quanto crítica com relação a alguns aspectos. Na parte da cultura material, dos grandes monumentos, das construções aqui de Capanema, é triste perceber que, de umas décadas para cá, quase todas essas construções desapareceram, né? Restam pouquíssimas construções, né, edificações do século XX, ou mesmo, se a gente for observar da primeira metade do século XX, tem pouquíssima coisa aqui, né? Você vai no centro de Capanema, quase tudo que era de 50, 60 anos atrás já desapareceu. Essas edificações já não existem mais. Eu posso enumerar para você uma edificação que eu considero, não sei, não tenho certeza, que é a mais antiga que nós temos aqui ainda em pé, ainda erguida, que é a construção onde funcionava a Casa de Luz e Força, que virou escola, teve uma época até que foi cinema, era o Cine Teatro Municipal, né? Ela está numa situação calamitosa, quase em ruínas, mas ela ainda está em pé, né? Então, assim, você conta nos dedos de uma mão as construções que ainda resistem à questão da ação humana aqui, porque não se tem essa preocupação, isso eu não estou falando da atualidade, isso vem de décadas para cá, né? Uma preocupação com essa preservação. Os próprios moradores, ou o poder público também, eles não têm essa preocupação. A Assembleia Recreativa, que é um prédio que era uma edificação do início dos anos 50, talvez seja um exemplo clássico dessa situação. Ah, mas se ela estava num estado deteriorado, poxa, mas poderia pelo menos fazer uma recuperação, nem que ela fosse utilizada para outros fins, uma biblioteca, um espaço cultural, daria para fazer isso, né? Mas não, eles se preocuparam em demolir e transformarem ela num estacionamento, né? Então, é esse tipo de preocupação que a gente percebe muitas vezes com relação à questão dessas edificações, né, que remetem à história do município. Isso é uma coisa de Brasil, né? Nós estamos falando de Capanema, mas infelizmente é algo de Brasil. As pessoas não conseguem ter uma visão muito além de alguns metros à frente, porque assim, uma cidade que tivesse alguns desses prédios preservados, se nós tivéssemos tido essa preocupação, esses prédios poderiam se transformar em espaços culturais, poderiam atrair turistas, poderiam fazer toda uma série de situações que poderiam melhorar a condição econômica do próprio município. Mas não se teve essa preocupação, não se teve essa visão mais à frente de tentar preservar esses espaços, né? Quando eu estive uma vez no Nordeste, anos atrás, em Fortaleza, tem um espaço lá, né,
Não sei se você já visitou Fortaleza, tem um espaço que eles fizeram que, como não tinham mais as construções, eles reergueram uma área lá, uma quadra, toda com edificações do início do século XX. Mas a gente percebe claramente que aquilo ali foi feito posterior, ou seja, não são construções da época. Mas por que fizeram aquilo? É um espaço turístico. O turista senta, né, tem aqueles botequins, tem aqueles espaços para ele beber, são todos os prédios têm a fachada como se fossem edificações do início do século XX. Isso poderia ter sido pensado, né, por moradores, por autoridades, mas não foi pensado. Infelizmente, pouco resta desses monumentos. O próprio Coreto, só para citar, o Coreto, que fica na Praça Magalhães Barata. Você tem uma modificação, uma alteração significativa com relação a ele. Eu estou agora finalizando um trabalho novo. Eu acredito que vai ser meu último trabalho inédito sobre Capanema, vou ser bem sincero. É um estudo que é um livro paradidático, né? É um trabalho que vai envolver história e geografia. História e geografia. E aí, o que é que acontece? É um trabalho onde eu faço um pouco essa análise com imagens, né, do passado e do presente. E aí eu peguei uma imagem do Coreto no início dos anos 50 e comparei com o Coreto atual. É a mesma edificação, mas ele já foi tão alterado que ele não está mais igual ao que era originalmente, falando assim. Então, assim, é uma outra situação bem complicada, essa questão da preservação aqui no Brasil desses monumentos, dessas edificações de caráter histórico. Tá? Agradeço mais uma vez o professor Luciano Demetrios Barbosa de Lima, né? Professor, doutor em História Social da Amazônia. Muito obrigado por ceder o seu tempo, tá? Agradeço muito. Quando o senhor precisar desse espaço e quiser conversar um pouco mais, vou estar à sua disposição. O prazer é todo meu, tá? Eu estou aqui à disposição e naquilo que eu puder auxiliar, naquilo que eu puder ajudar, né, eu estarei aqui à disposição de todos. Tá? Foi um prazer estar aqui, sendo entrevistado e prestar algumas informações sobre Capanema, sobre a história de Capanema. Sempre é bom a gente divulgar esse tipo de coisa, até porque são aspectos que apenas enriquecem a nossa cultura e a nossa memória. Muito obrigado a todos. Até a próxima entrevista e tchau. Tchau. Boa tarde.